as nossas palestrantes de hoje. Michele Pereira da Silva, ela é psicóloga, psicoterapeuta e palestrante, especialista em psicologia da saúde hospitalar e pós-graduada em teoria psicanalítica. Ela atua como coordenadora do Núcleo de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também como docente universitária. A nossa outra palestrante é a doutora Karen Scavicini. Ela é psicóloga, mestre em saúde pública e doutora em psicologia. Ela é também fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, representante do IASP e coordenadora do Skill Lab da Fundação Getúlio Vargas. E aí, antes de passar a palavra para elas, eu queria só reforçar que a gente tem lá no nosso link de transmissão, na parte superior da plataforma, o nosso chatzinho, que está no formato, então, de um balãozinho com P e R, onde vocês podem ficar à vontade para apresentar suas inquietações, perguntas, dúvidas, e posteriormente a gente vai passar, então, para as nossas palestrantes. Karen e Michele, sejam muito bem-vindas. A gente ficou muito feliz com o aceite do convite. Quero deixar, então, a Michele à vontade aqui. Muito obrigada, Raquel. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos, a DAS, pelas ações, pelos projetos, pelas parcerias de cuidado aos servidores. Eu confesso que estou encantada com todo o evento, apaixonada pelos vídeos da campanha, principalmente porque eu estou num lugar também, né? Eu falo de onde eu pego o paciente, seja no consultório ou também no hospital, às vezes quando ele está internado com alguma condição de doença crônica, ou quando ele vai para o ambulatório porque está lá num processo de adaptação para algum tratamento, quimioterápico, um tratamento para o diabetes. Então, é muito importante ações como essa, porque eu falo que também é corrente do bem. Então, as pessoas que estão aqui, os servidores, vão passando aquilo de melhor adiante para sua família, para amigos, e juntos a gente vai também, né, trabalhando os estigmas, não só da doença mental, do adoecimento mental, como de várias doenças crônicas. Então, quando eu estava aqui pensando, eu lembrei de uma paciente que eu tenho, ela é profissional do sistema penitenciário, eu falo aqui de Brasília, e ela convivia com a profissão, que é estigmatizante, como, né, o Rodrigo e os outros, né, a doutora André falou, ela convivia com a obesidade e ela também tinha todo um sofrimento perante as questões do trabalho, e a gente vem desenvolvendo um trabalho bem bonito. Então, o que eu tenho aqui de proposta? Primeiro, a gente colocar em perspectiva um pouco da saúde mental e da prevenção ao suicídio. Então, quando penso em prevenção, eu já penso quem está ouvindo, trabalhando em casa com seus filhos, quem está na prática, quem está nos ouvindo aqui. Então, isso é prevenção ao suicídio, isso que a gente está fazendo. A ideia é estar ampliando a compreensão, então a gente tem aqui profissionais de várias áreas, de várias abordagens, trabalhando em vários temas, então que a gente possa ampliar a compreensão, principalmente para dar mais atenção e cuidar. Pode passar. A minha proposta é a gente circular por esses pontos aqui. Eu sou apaixonada pelo tema, então tentei me organizar aqui da melhor forma, espero que fique acessível para todos, então vou explorar, sem me alongar, sobre esse ponto saúde integral e saúde mental, né? O doutor Andrei falou, então a minha ideia não é estender, mas é trazer uma outra perspectiva sobre esse ponto saúde integral e mental, trazer o estresse, e que a gente entende, pelo menos em saúde, mas acredito que em várias áreas, os processos saúde e doença, então a gente nunca está isento de condições de adoecimento, mas a gente também tem a saúde, então a gente fala de processo, saúde e doença. Aqui a gente vai levantar alguns pontos que se tornam gritos de alerta, e a ideia é a gente estar atento a isso e, lógico, ampliando a jornada de autocuidado de cada um. Essa é a minha proposta. Pode passar. Eu gostaria de aproveitar, antes de continuar, parabenizar, hoje é o dia do assistente social,
eu também tenho, né, atendo aqui algumas pessoas que também estão nesse sistema. Então, o assistente social, ele é um profissional também incrível, que compõe essa equipe multidisciplinar. Então, quero aproveitar para parabenizar os assistentes sociais. Deixa eu só voltar um pouquinho. Tá. Quando eu falo de saúde integral, a gente está aqui lembrando, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Espiritualidade para a gente tem muita relação com razão de viver, sentido da vida. Pode vir por uma questão religiosa, mas tem pessoas que não vão ter ou não vão, ao longo da vida, estar dentro dessa dimensão, mas a gente precisa reforçar. Nós estamos falando dessa relação mente-corpo e de atividades, né? Como também um colega falou, a gente está aí integrado, cabeça e corpo, a gente precisa lembrar disso, mas nós temos questões que vão, como o doutor Andrei falou na palestra dele, a gente tem questões que vão vir da nossa história familiar, da nossa história de vida, que vão influenciar nossos relacionamentos, nossas emoções. Lembramos que não podemos deixar de falar das questões biológicas e genéticas, então isso também é muito importante, até formas de estarmos no mundo tem essa relação de evolução da espécie, tem uma questão genética, né, de cunho aí influenciando a nossa forma de estar. Opa, desculpe. As questões culturais e sociais, que a gente precisa lembrar. Então, a gente está aqui num momento histórico, mas a gente vai carregar, por exemplo, o que a gente ouviu dos nossos pais, as músicas da época, os autores, enfim. Então, tem uma questão envolvendo valores. Isso tudo, claro, que vai ter uma influência na nossa forma de ter mais ou menos dependência. E isso eu estou falando desde, sei lá, de recursos tecnológicos até questões envolvendo a aprovação, a opinião de um colega, do chefe, as questões envolvendo bem-estar e mal-estar, que vão perpassar uma vida real, então a gente precisa estar lidando com isso, as questões ambientais, e isso pensando que isso vai nos capacitar, nos adaptar. Então, numa perspectiva com várias influências da saúde hospitalar, da psicanálise, eu venho para reforçar para vocês uma questão de negociação e adaptação. A gente está o tempo todo fazendo negociações, desde bebê, desde criança até adulto, a gente está fazendo negociações e se adaptando de forma aos ambientes, às pessoas. Pode passar. Então, sem me prender a conceitos, e se for possível, a minha ideia é disponibilizar a apresentação, né, integral. Eu estou aqui trazendo tanto uma perspectiva da psicanálise, uma vez, né, segundo contam, né, uma vez perguntaram para Freud o que era saúde mental, e ele respondeu que era uma pessoa que estivesse ali capaz de amar e trabalhar. E quando a gente está falando de amar, a gente está falando dos afetos, a gente está falando das relações, a gente está falando também da capacidade produtiva, de gostar ali do que se produz. Então, a gente está falando de que esse reflexo de saúde mental, numa perspectiva que eu trouxe mais simples, reflete a questão de amar e trabalhar. Numa perspectiva da OMS, a gente tem uma questão envolvendo bem-estar, e eu acho legal essa definição, porque ela vai reforçar pontos em que chama para um aspecto individual, falando das próprias habilidades, reforça a questão de lidar com os estresses cotidianos, a questão do trabalho produtivo e, principalmente, dessa contribuição social. Eu digo que, no fundo, a gente está ali vivendo aventuras, desafios e negociações, e a gente espera que seja no mundo real, apesar de encontrar aí algumas questões idealizadas, algumas pessoas, inclusive, sofrendo, porque muitas vezes tem eu brinco, né, aquele meme expectativas versus realidade, a gente tenta diminuir o gap, porque o mundo estar no mundo real é a gente reconhecer e buscar uma adaptação, mas também uma negociação. Pode passar? E aí, trazendo um recorte sobre estresse também, né? Não quero me alongar, mas gostaria de destacar aqui alguns pontos, né? Que existe um desequilíbrio das funções do corpo como um todo, então não é só a forma de pensar, a forma do ânimo, mas tem questões envolvendo o próprio corpo.
e a gente vai ter essa, vamos dizer assim, a nossa resposta diante de situações da vida, eventos, mudanças de vida. Então, cada um vai viver de formas diferentes. Então, numa mesma família, sei lá, as pessoas podem estar vivendo, por exemplo, como a gente está falando lá do Rio Grande do Sul, as pessoas podem enfrentar essa situação de formas diferentes. E isso é importante falar. Agora, há sempre uma tentativa nossa de resistir à ameaça, resistir ao impacto. Existe uma tentativa de equilíbrio corporal e mental. Um dos pontos que eu quero reforçar, falando do estresse, é que existe um ciclo. E quando a gente também entende esse ciclo, a gente, inclusive, vai tentando compreender melhor até como manejar, assim como existem ciclos de várias coisas. Um outro ponto, né, o meu reforço de algumas figurinhas é a gente começar a investigar, né, ampliar, como, né, o Eduardo falou há pouco, a gente refletir, a gente pensar sobre como os eventos de vida estão nos afetando. Então, a gente tem aspectos teóricos, eu estou trazendo algumas referências, mas, por exemplo, estudar para uma coisa que eu quero, um mestrado, um doutorado, a maternidade, o casamento, coisas que eu quero e que eu avalio como positivas, a gente chama de eustresse. Eu quero aquilo. Né? Quando eu estou dando aula, eu sempre falo, o eustresse é eu quero. O distresse, para a gente, eu quero distância. Então, é realmente, talvez, um luto, uma condição estressante no trabalho. Então, quando a gente fala de estresse, a gente está falando, de uma forma geral, a eventos que podem ser avaliados de forma positiva ou negativa, a depender do impacto, mas eles também vão ter efeitos no corpo. Então, eu estou estudando para um mestrado, para um doutorado. Talvez a tensão cognitiva me leva, talvez, a comer mais, a não fazer tanto exercício, por exemplo. Ou estou num momento de transição de carreira na instituição, ou estou em funções mais cognitivas. Então, a gente vai olhando que, mesmo coisas que eu quero, elas podem nos afetar. E a gente vai percebendo que existem diferenças entre indivíduos, mas existe diferença na gente mesmo. Então, em momentos da vida, eu posso reagir de forma diferente. Estratégias que eu já desenvolvi ao longo da vida podem me ajudar, talvez vivendo uma condição atual ou não. O doutor Andrei também falou do que a gente chama de compulsão à repetição em psicanálise. Então, a gente vai estar sempre olhando, pensando essa pessoa, esse indivíduo, ao longo da própria história. Pode passar? Eu convido a vocês, como eu falei, vai ficar disponível. Esse é ele é um teste, lógico, na íntegra ele é um teste maior, mas ele é disponível. Então, o que ele vai trazer para a gente? Então, ele vai trazer uma identificação do nível de estresse impactando a nossa vida. Mas a gente está falando, quando vocês acessarem, vocês vão ver uma lista, e está dividido sobre saúde, trabalho, condições de vida. Então, ele vai trazer, você vai lá marcando durante um ano, porque ele vai trazer a probabilidade de você adoecer. Então, por que eu falo isso? Porque a gente também está aqui falando de prevenção. Então, se eu ouço algo, poxa, será que tudo que eu vivi, né? Talvez vivi mudanças no trabalho, vivi mudanças na família, vivi mudanças, talvez de perdas, e isso pode sim impactar a minha condição, meu segmento durante a vida. Então, fica aí o convite para fazer o teste e, inclusive, compreender melhor um pouco a condição do estresse. Pode passar? Então, aqui, claro, eu, por estar num evento online e estar num outro lugar, que é o lugar, como eu disse, né? Eu recebo os pacientes no ambulatório do hospital, ou recebo na internação. Falo que uma das experiências mais desafiadoras para mim foi quando eu trabalhei em UTI cardiológica, porque às vezes você pegava pessoas que sofreram um infarto ou que viveu uma outra condição de doença cardíaca, mas é uma pessoa que se alimenta bem, é uma pessoa que faz exercício, e eles se questionam muito por que eu tive essa doença coronariana. Eu falo que a última pessoa que eles queriam ver era o psicólogo, mas a gente tinha um protocolo de assistência.
E é uma oportunidade, pelo menos para aqueles que abraçavam, uma oportunidade de pensar um pouco sobre os motivos que levaram ao adoecimento. Então, a gente está aqui com vários profissionais de várias áreas, inclusive gestores, e aqui a gente está aqui olhando, né? Eu estou falando com quem? A gente está falando que o estresse vai afetar de forma diferente homens e mulheres. O fator idade, né? Se é uma pessoa casada, divorciada, se tem filhos, o tempo de trabalho na instituição, as funções que exerce, se são funções administrativas, de custódia, de saúde, né? O colega apresentou agora há pouco sobre como era diferente, né? A fala, por exemplo, de quem estava numa instituição de saúde mental, de uma pessoa que talvez está numa condição penitenciária. E aqui a gente está para pensar quais as estratégias de cada um para lidar com o trabalho e com o estresse cotidiano. Pode passar? Só que quando a gente pensa nas condições, nas questões de trabalho, e a doutora Andréa também falou bem sobre isso, mas eu só quero, né, ressaltar aqui alguns pontos. A gente está aqui olhando, né, como essa sensação de bem-estar e de mal-estar, ela está ali relacionada, por exemplo, à infraestrutura, ao ambiente que a pessoa trabalha, ao efetivo, ao número de pessoas que estão realmente trabalhando, estão afastadas, a própria remuneração, que está dentro dos recursos financeiros, ou a questão de equipamentos, materiais, né, o armamento. Então, a análise, ela precisa alcançar, talvez ela seja um pouco exaustiva num primeiro momento, mas até para a gente poder dividir, encaminhar para quem é de direito. Então, vamos, né, rever com os colegas condições, vamos tentar trabalhar dentro de possibilidades de soluções, vamos levar para a gestão, essa gestão precisa levar, né, para alta gestão, para que a gente tenha políticas públicas ou pesquisas, né? Vários colegas apresentaram pesquisas muito importantes, inclusive para validar todas as ações. Então, aspectos como a infraestrutura, a própria satisfação e realização, a gente fala, tem talvez algumas pessoas ao longo da trajetória entendam que, o meu sonho era ser servidor público, ter estabilidade, mas dentro dessa carreira eu não me sinto tão bem, talvez ele consiga fazer alguma negociação junto aos recursos humanos, a chefia ao longo do tempo, a própria questão envolvendo reconhecimento e valorização, como isso funciona, como é ser reconhecido e valorizado pelos pares, ser reconhecido pelos próprios, né, assistidos. Então, a gente está olhando esses pontos em relação ao trabalho, que também se estendem às relações sociais, as relações com os colegas, com a chefia, se essas relações são sentidas de forma mais positiva ou se fonte de conflitos. Eu falo que conflito por si só ele não é problema, mas o conflito sem solução é algo realmente muito desafiador, muito estressante. Um ponto, né, que a doutora Vilene falou lá no início, que eu achei muito importante de reforçar, é que dos objetivos é deixar de gerir crises e sim cuidar dos riscos. Então, uma vez que a gente tem espaços para a fala, que é o que a gente está reforçando nesse evento, a gente vai conseguir compreender juntos que ações podemos ter, individuais e coletivas, para essa melhora, para poder, sim, gerir os riscos do adoecimento. Então, por fim, quero falar das questões ligadas, direto ou indiretamente, à própria atividade profissional, os problemas geradores de ansiedade, de estresse e de adoecimento mental. Então, aqui a investigação é também numa proposta de compreender o bem-estar e mal-estar, não só relacionado ao trabalho, mas na vida como um todo. Então, se no trabalho, né, eu, de maneira geral, compreendo que algumas coisas estão me levando mais a uma percepção, uma sensação de mal-estar. E como é o restante da vida? Se está tudo mal-estar, aí sim a gente vai tendo mais e mais problemas. Então, a gente está aqui para pensar, sim, como esse recorte agora é das questões do trabalho, mas a gente também está sempre ampliando para a vida como um todo. Pode passar? E aí é um convite, né?
e você aí que está nos assistindo agora, ao vivo, ou depois, né, lá na transmissão, vai ficar lá no YouTube. Quando você encontra um problema no seu trabalho, como é que você costuma lidar? Você é uma pessoa mais combativa, uma pessoa mais... A gente tem uma expressão, uma personalidade tipo A, descrita pelos estudos da cardiologia, uma pessoa mais combativa, raivosa, irritada, ou você é uma pessoa mais analítica, ou você é uma pessoa mais passiva. Então, assim, a gente está aqui para você também pensar e lembrar, por exemplo, momentos e problemas difíceis na sua vida, no seu trabalho, como é que você resolveu, como é que você lidou com aquilo, como é que ficou teu corpo. Então, esse autoconhecimento, essa consciência de si, o doutor Andrei também reforçou muito isso, ela é muito importante para também nos ajudar a cuidar de você e nos direcionar para outras ajudas. Então, muitas vezes é um espaço, por exemplo, de fala entre colegas, é um espaço de conforto com um amigo que não é do trabalho. Então, a gente está aqui pensando, né, se você, por exemplo, busca ajuda ou não, se você fica calado. Pode passar? Então, a gente tem algumas teorias que, né, de alguma forma, nos orientam de como funciona a nossa percepção de uma situação, como de um estresse positivo, ou o estresse que eu falei lá atrás, ou de um estresse, um sofrimento emocional. Então, sei lá, mudança de estado, sei lá, mudança de trabalho. Esse seria o evento. A minha avaliação, eu começo a avaliar qual o significado desse evento para mim, como isso vai afetar meu bem-estar. Então, se eu ver que está tudo bem, ele vai passar por um evento, né, com menos efeitos. Mas se eu vejo isso como muito estressante, isso eu continuo fazendo avaliação, está me trazendo prejuízo, ameaça, é um desafio, é uma adaptação, talvez eu precise de certo apoio, e aí a gente vai passando para até uma própria autoavaliação. O que eu posso fazer? Quanto isso vai me custar? Que tipo de ajudas eu vou ter? Qual o resultado que eu espero disso? E aí, claro, eu vou ver estratégias, né? Não são só essas, mas aqui é um recorte do artigo, mas aqui nós temos as estratégias focadas no problema e estratégias focadas na emoção. O que são as estratégias focadas no problema? É lidar diretamente com o problema. Eu costumo brincar, mas isso vem de um outro contexto da arte que eu trouxe para a prática clínica, que é situação, problema, solução. Então, assim, a gente está o tempo todo envolvendo em problemas e a gente vai estar analisando. As estratégias focadas na emoção, a gente está falando da própria regulação emocional. Isso me gera ataque cardíaca, isso me gera uma perda de sono, isso eu fico pensando mais, eu fico triste. Então, a gente está falando, eu vou me distrair, eu não tenho o que fazer agora, vou ter que lidar com o problema amanhã, então eu vou me distrair, isso, a gente vai ter estratégias que são positivas, que vão trazer resultados positivos, e a gente tem resultados negativos. Por exemplo, a gente falou da questão do álcool. O álcool pode vir no lugar de anestesia. Isso pode, né, realmente nos atrapalhar. O tempo corre mais do que a gente quer falar, então deixa eu me acelerar aqui. Pode passar. Falando ainda de estratégias, né, eu queria lembrar das estratégias que a gente chama de suporte social, que é esse de buscar ajuda, e as estratégias envolvendo que a gente chama espirituais, que é aquela de buscar um pensamento religioso ou de buscar uma oração. Então, a gente está falando de várias estratégias. A gente em saúde, não só em saúde, mas em várias áreas, a gente inclusive tem escala, que a gente às vezes aplica para encontrar quais são as estratégias que a pessoa tem. Então, posso disponibilizar essa escala, porque dá para dar uma própria autoavaliação das estratégias de manejo de estresse. Então, como eu disse há pouco, a gente tem modelos que vão dizer de ciclos. Então, a gente tem a fase de alerta, essa situação vai me deixar procurando mais atento, eu vou estar preparado para a ação, então é uma fase que a gente entende necessária. Eu posso encontrar aí estressores, né, presentes, então o estresse continua, é um estresse crônico, né, não é um estresse agudo. O que seria um estresse crônico? Sei lá, eu estou com um problema financeiro, vai levar um tempo para eu me reorganizar. Um problema agudo seria um adoecimento, que tem início, meio e fim, de maneira geral, as doenças. Então, tudo vai depender. Quando a gente tem uma fase aí de quase exaustão, eu realmente posso vir a estar mais propenso a
desenvolver doenças. É um limiar muito tênue, é onde a gente encontra muitas doenças. E uma outra fase é a fase de exaustão. Então, quando não tenho mais recursos, e a gente fala que, em geral, nessa fase de exaustão, eu posso, no fim dela, desenvolver um quadro depressivo, se eu não conseguir efetivamente estratégias para lidar com essa situação. Pode passar? Eu gosto muito, ficou um pouco desconfigurado, que eu fiz no Canva, aí passei no PowerPoint, peço desculpa, mas a apresentação em PDF está sem falhas, tá? Eu gosto muito dessa citação, que ele fala: nossa imaginação ela pode planejar o futuro da mesma forma que visualizar ameaças. Imaginar e lembrar coisas boas é agradável, mas quando a gente pensa coisas negativas, o cérebro responde como se estivesse diante de um perigo real e dispara em todo o corpo reações agradáveis, e aí a gente encontra a emoção do medo. Então, um pouco do nosso, pode passar? Um pouco da nossa busca aqui é também porque um medo excessivo, eu posso desenvolver um quadro de ansiedade. E aí, aqui são só relatos, aqui é um link de um vídeo. Me ajuda, Raquel, do tempo aqui, só para eu... Você ainda tem 12 minutinhos. Quanto? 12. Tá, eu vou passar esse vídeo rapidinho, porque eu acho que talvez algumas pessoas se identifiquem e possam pensar sobre, porque a gente está aqui para falar de mecanismos de identificação de pontos a se trabalhar. Pode passar? Puss, what's wrong? Thank you, Perrito. What's going on with you, Puss? I am down to my last life, and I am afraid. Well, it's okay to be afraid. No, not for Puss in Boots. I'm supposed to be a fearless hero, a legend. But without lives to spare, I am nothing. Eu gosto muito de usar recursos da arte, então eu uso música, eu uso filmes, eu uso técnicas do teatro. Então, por exemplo, usar um recorte desse é porque talvez a identificação de uma crise de ansiedade, ela realmente ela é bem, né, tem uma caricatura bem, né, desse sentimento que, por exemplo, nesse filme do Gato de Botas, quem topar assistir, vale muito, né? A gente está aqui, a princípio que eu saiba, né? Uma vida só, mas ele brinca lá, né? O gato tem 7, mas ele traz lições. Eu gosto muito de alguns filmes e algumas animações, que eu falo que quando a gente é criança, talvez a gente não consiga alcançar algumas mensagens, e tem alguns filmes que eu acho que trazem mensagens incríveis, e esse filme do Gato de Botas traz mensagens como essa questão da ansiedade. Pode passar? E aí a gente fala, né, uma outra relação muito estreita de adoecimento é o estresse e a depressão, como, né, no modelo de quadrifásico que a gente tem. Cheguei na fase de exaustão, o estresse não cessou, eu ainda continuo naquela situação, eu posso desenvolver um quadro depressivo. Eu gosto bastante desse autor, vou deixar ele na referência para vocês, que ele fala que a depressão resulta de uma linha de montagem submetida por muito tempo, angústias para a gente é medo, raiva contida, sentimento de culpa, ou tudo isso junto, e a pessoa vive um estresse, estado desses mal-estares de forma prolongada. E aqui a gente está aqui falando que é importante a gente falar, porque às vezes se a gente não fala, se a gente não coloca para fora, isso vai se acumulando. Pode passar? Outra condição, né, que foi citada, e aqui eu estou aqui para a gente lembrar, né, do estresse e burnout. A gente tem vários estudos, então muitas profissões, como de, né, profissionais da área, professores, profissionais de saúde, então a gente tem lá vários profissionais que são acometidos. A gente fala que é bem essa dinâmica, sabe? Eu
dei o meu gás, queimei até, né, não dá mais conta. Então, é uma síndrome, a gente tem vários sintomas, mas ela é caracterizada principalmente por esgotamento físico, emocional e mental, causado por estresse crônico no trabalho, e ele é classificado como uma doença ocupacional, aí mais recente, em 2022. Pode passar. A gente tem as doenças físicas, eu falo que é aí onde é minha praia, né? Minha praia não que eu seja feliz, né? Assim, por conta dos adoecimentos, mas é onde eu circulo mais no ambiente de saúde hospitalar. Então, a gente tem vários adoecimentos, a gente tem gastrite, a gente tem questões do sistema gastrointestinal como um todo, a gente tem questões envolvendo suprarrenais, a gente tem questões envolvendo baixa de imunidade. Então, a gente tem uma alteração muito grande. Então, talvez, né, você possa também se perceber no seu corpo, como é que ele está, talvez está na hora de rever os seus exames, ser mais específico para ver questões de hormônio. Para a gente, um marcador é o cortisol. Então, a gente está aqui porque muitas vezes a pessoa desenvolve um adoecimento e quando a gente começa a investigar, tem um estresse crônico, um estresse agudo, uma perda, um luto que desencadeou. Sem contar outras questões que pode levar, né, ao cigarro, à alimentação inadequada, à bebida, tudo como forma também, que são formas de adoecimento. Pode passar. E aí a gente, né, reforçando muito o tema, se a gente não fala, para onde vai? Então, a gente falou, vai para o adoecimento físico, adoecimento mental, e a gente está aqui para reforçar que sim, falar pode curar. Pode passar. Eu gosto muito, né, como também já atuei na área, né, de pessoas com câncer, esse é um trecho de uma carta escrita em 1402, mas é ressaltado nesse livro, que, né, eu só vou destacar aqui um ponto que ele fala. Às vezes, ficar zangado e gritar me agrada, pois isso ajudará a manter sua vivacidade natural. Então, a gente fala que emoções, por exemplo, como a raiva, elas ainda são muito mal interpretadas na nossa cultura, estigmatizadas. A gente fala que sentir raiva não é problema. Tem um livro do Gandhi, que atribui ao Gandhi, que é a virtude da raiva. A gente precisa lembrar que a raiva é uma emoção também que está ligada à nossa vitalidade, a impor limites, a ter ação. Então, a gente está aqui para reforçar questões que muitas vezes não cabem. Às vezes, eu não vou falar porque eu estou com raiva, eu não vou falar porque estou triste. Coisas, né, assim, que podem, ao longo prazo, impactar no adoecimento aí severo, sim, porque a gente não conseguiu colocar limites ou trabalhar a sensação de injustiça que a raiva, que é a emoção poderosa, traz. A gente tem medo, sim, da agressividade, da violência, mas o lugar da raiva, ele é um lugar que precisa ser desconstruído, assim como algumas coisas, falando de saúde mental. Pode passar? Então, falando de gritos de alerta, eu sou, né, uma pessoa movida à música, trabalho com música, estudo a relação das canções no trabalho terapêutico e convido, né, você, inclusive, sei lá, dá uma pesquisada depois lá na sua playlist, ou ver que músicas mais você tem ouvido, procura ver qual que mexe mais com você, ou talvez do nada vem uma letra de uma música na tua cabeça. Essa aqui, né, uma música, por exemplo, que eu acho ela extremamente angustiante, se alguém depois topar escutar, mas é uma música chamada Medo, do Paralamas do Sucesso, que ela é uma música que pode trazer, inclusive, a identificação já de alguma necessidade de algum cuidado. Então, a minha fala aqui é uma fala de prevenção, é uma fala de cuidado. Então, a gente pode, inclusive, antes mesmo de procurar um especialista, fazer algumas investigações. Por exemplo, como é um hábito meu de música, se eu gostava de música e não estou escutando mais, eu estou escolhendo mais podcast, eu estou escolhendo mais filmes, mais sombrios. Então, são pontos que você já pode rever, porque isso pode dizer, inclusive, um pouco mais do seu estado emocional. Pode passar? A gente tem, né, e talvez as colegas explorem aí até um pouco mais, mas a gente tem falas que estão muito, né, gritando, vamos dizer assim, pedido de ajuda, estão mostrando o risco de suicídio, falas como eu não posso fazer nada, eu não posso fazer, desculpa que ficou repetido, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu não faço diferença. Então, assim, a gente tem falas que
a gente precisa ficar atento. Então, o lugar de fala e de escuta, ele é muito precioso. Então, a gente está aqui para falar de uma gentileza, de um respeito, uma falha, um acolhimento ali, você esteja presente, porque senão você não consegue perceber uma frase dessa que sai dentro de uma fala maior. Pode passar? A gente tem, né, os 4Ds, que a gente entende como um dos maiores riscos, né? A pessoa que está ali com quadro depressivo, ela tem desespero, ela já não sente que pode fazer nada, as emoções, está um turbilhão de emoções, a desesperança, ele não acredita que nada possa resolver aquela situação, a desesperança no outro, a desesperança em si. Eu falo que tem aquele sentimento assim, não tem ninguém que possa me ajudar, que possa me apoiar. Então, esses 4D juntos, eles são para a gente um alerta, né, de perigo que a gente fica atento. Temos características muito próprias, né, a ambivalência, que a pessoa às vezes fala, demonstra um desejo de viver e de morrer, com muito dor, com muito sofrimento. Então, muitas falas de acabar com aquele sofrimento, com aquela dor psíquica. Uma relação ali mais de reatividade, de impulsividade, que pode ser transitório, pode ser, né, mais perdurar por mais tempo, ou vir mais durante o dia. A rigidez, a constrição, que vem com pensamentos ali de suicídio como única solução, e eu falo que é aquele pensamento do tudo ou nada ali, e que podem ali, como eu disse, né, demonstrar para a gente cuidados que às vezes não estão vindo, a atenção que a gente não está conseguindo dar. Pode passar? Eu falo que é uma grande jornada, sim, a jornada de autocuidado. Eu trouxe aqui muito mais algumas sugestões, então tem um livro que eu não, né, posso disponibilizar também porque ele está em PDF, ele é um livro antigo, mas eu acho ele super atual, que ele chama O Estresse Está Dentro de Você. Então a gente pode fazer testes que o próprio livro traz, são capítulos curtos, vão falar de várias relações envolvendo o estresse. A psicoterapia é uma forma que a gente tem, o tratamento farmacológico, o tratamento com o psiquiatra. A gente espera, inclusive, estar aqui num lugar que a gente possa encontrar, né, mais pessoas cuidando de si para não precisar, né, dos nossos serviços, ou chegar num quadro, como eu falei, de adoecimento tão grave, num pronto-socorro. Falar, né, eu gosto muito dessa série, quem tiver tempo e saco se interessar pelo tema, é uma série que está lá na Globoplay, e falar, né, como eu gosto dessa frase, é só o início do processo. Então, o doutor Andrei também falou, né, você vai fazer uma ampla investigação da sua história de vida. Eu deixo aí uma sugestão de um exercício, que é um exercício que você pode fazer para estar olhando um pouco para as questões envolvendo prazer e desprazer na vida, coisas que gosta de fazer e faz, aí você pode colocar no trabalho, se é no autocuidado. Então, como também a gente teve, né, um psiquiatra que eu esqueci, me fugiu o nome dele agora, mais cedo, a gente precisa cuidar do nosso sistema de recompensa, a gente precisa dar atenção. Então, cuidar de lazer, distração e relaxamento faz parte da saúde mental. Então, não vou repetir aqui questões como alimentação e exercício, eu não coloquei aqui, mas eles são fundamentais para a gente. A gente tem as práticas integrativas, que existem em várias capitais, filtrar lá no Ministério da Saúde, talvez algumas instituições de vocês até possam ter, biodança, meditação, são práticas baseadas na medicina chinesa, que a gente tem muita evidência, muitos resultados. O que não está sendo visualizado aqui, mas é uma indicação de filme, um filme chamado Divertidamente. A gente tem o mais antigo, a gente está na expectativa, pelo menos nós, né, da saúde mental, do Divertidamente 2, que vai trazer emoções da inveja, outras emoções aí também são bem estigmatizadas, a vergonha. Então, filmes como esse, eu tenho alguns filmes, né, que são bem para adultos, de fúria, né, aquele de fúria que eu esqueci o nome agora, mas assim, eu acho bacana os filmes de animação, que eu acho que vale para a gente, vale para os nossos filhos, vale para alcança mais pessoas. Pode passar? Então, assim, eu sou uma pessoa que vou às artes, como eu falei para vocês, eu gosto muito dessa citação, né, de uma palhaça, atriz, palestrante, que é a Carla Conká, que ela traz para a gente, olha,
situação, problema, solução. Mas a gente precisa olhar que tudo que é nosso é bom. Então, aqui eu também estou aqui não só para falar dos aspectos de risco, mas estou para falar que certamente você, na sua história, você pode investigar algumas coisas que não estão tão bem, mas investigue também o outro lado. Coisas muito boas que você tem, que se você está, né, em algum momento de mal-estar, você pode trazer para você ou levar para alguém e vice-versa. Pode passar? Eu deixei aqui algumas sugestões, né? Algumas sugestões que possam ampliar um pouco mais o tema e quem gosta da leitura, de um psicanalista que também desenvolveu agora usando a inteligência artificial, ele tem podcast, que é o Daut, é uma linguagem acessível, que tem muito estigma também com a psicanálise. Essa autora, esse é especial, não só para as mulheres, eu acho que os homens também vão ganhar muito se acessarem essa leitura, quem topar, um de ansiedade, um de depressão, para quem quer ampliar um pouco mais esse tema. Então, como pontos aqui, pelo menos dentro da minha proposta, era reforçar que a saúde mental envolve, sim, a capacidade de amar e trabalhar e lidar com o estresse cotidiano. Modelos teóricos, testes, protocolos nos ajudam a lidar melhor com o estresse, investigar. Então, às vezes, a gente fica só numa fala, estou estressado, mas preciso entender melhor o que é estresse, entender quais são as emoções, o que são as emoções. Tem gente que nem sabe dar nome às emoções, às vezes está demonstrando raiva e é medo, mais medo do que raiva. Então, a gente precisa desse trabalho. Os transtornos de adaptação, quadros de ansiedade, de depressão, eles surgem quando a gente tem dificuldade em lidar com o estresse da vida. O manejo de estresse cotidiano é fundamental no nosso autocuidado, então eu costumo brincar, não dá para deixar só para o final de semana, para as férias, para o feriado, e esse segundo semestre, então, tem pouco feriado, então, assim, pelo menos quem trabalha administrativamente, mas, assim, a gente precisa estar tendo, vou colocar uma música, vou fazer uma respiração, a gente precisa trazer isso para o dia, materializar isso no nosso dia a dia. É fundamental lidar melhor também com a frustração, com o vazio, com emoções do mundo real. O meu convite é, sim, né, mudar a consciência das pessoas sobre saúde mental. Mais uma vez, parabenizo todo o trabalho de vocês, que é incrível, e eu espero que a gente vá passando adiante, não fique só nesse contexto, mas que a gente passe essas mensagens para os nossos familiares, nossos amigos. A proposta é sempre de buscar gentileza e amorosidade em sua jornada de autocuidado. Eu falo que muito da culpa, da autocobrança, atrapalha bastante, inclusive nesse cuidado. Pode passar? Então, era essa. Eu, como gosto muito de música, queria deixar essa mensagem. Se alguém, né, decifrar, de alguém bem famoso, eu brinco assim, às vezes o paciente vai ter que passar por mim, às vezes ou porque vem do psiquiatra, ou vem, né, de uma clínica dentro do hospital, vai passar por mim, talvez receber algum rótulo, algum CID, mas a gente nem quer manter o estigma do rótulo do CID, de quadro depressivo, de transtorno de adaptação. A gente quer muito que a pessoa voe, que a pessoa consiga se livrar daquela condição de adoecimento e que ela viva suas aventuras aí. Então, eu quero muito agradecer, deixo aqui meu Instagram, aí ao final, né, um pouquinho sobre mim, porque vocês têm o currículo, mas aí tem um pouquinho sobre a minha pessoa, que eu falo que eu estou psicóloga hoje, mas tem muito mais da minha história de vida. Então é isso, muito obrigada. E desculpe aí se estourei demais aí o tempo. Michele, muito obrigada, viu, pela sensibilidade,